E aí, pessoal, eu queria abordar aqui uma questão que talvez vai ser polêmica, mas é importante abordar esse assunto. Eu vou me referir aqui a questões de falha de sistemas, e não necessariamente falha de segurança, mas uma falha funcional em alguns aplicativos, em alguns sites que eu visualizei aqui recentemente, em específico, em específico o site o programa, né, na verdade, o programa de imposto de renda de pessoa física, Receita Federal. Tem uma questão de funcionamento. Eu peço que você fique nesse vídeo aqui, reflita junto comigo e vamos chegar nesse assunto aqui que é polêmico e é importante. Bom, e também eu vou tentar abordar aqui o que eu acredito que esteja acontecendo, embora não conheça como é feito o fluxo de trabalho no sistema da Receita Federal, mas vou fazer aqui algumas conjecturas, né? Abrir aqui algumas hipóteses do que pode estar acontecendo e de como talvez, possivelmente, resolveria essa questão aí. Bom, o que acontece? Eu vou tentar desenhar aqui. Peço que você tenha paciência e fique nesse vídeo até o final. Eu vou tentar ser bem detalhado no que eu vou explicar aqui. Talvez vai ficar um pouco comprido o vídeo, mas vou chegar lá. Bom, a questão é o seguinte: dívida referente a imposto de renda declarado fora do prazo. Ele gera uma multa. Eu vou pesquisar aqui, tá? Vou pesquisar aqui o valor da multa por atraso na entrega da declaração. A multa de 16574. Esse é o valor da multa que deveria ser pago referente a o atraso. Né? Vamos colocar a fonte maior, deixa eu ver. Aqui, fonte. O atraso à entrega da declaração. Deixa isso quieto, não vou mexer nisso para não atrasar meu. Bom, tem uma multa, existe um valor de multa ali para ser pago. O que acontece? Não é a primeira vez que isso acontece, mas agora eu decidi reportar isso. É que eu declaro o imposto de renda de um cliente. Vou fazer aqui uma caixinha. A gente sabe que a Receita Federal tem esse módulo aqui, né? É o módulo, digamos assim, desktop. Vou botar aqui PC. O programa, né, a gente baixa, instala no nosso computador. Esse programa aqui ele vai comunicar, né, com a Receita Federal na hora de entregar a declaração, digamos assim, vou botar aqui, de entregar a declaração. Certo? É feita uma checagem, né, de alguns dados, se bate tal. Algumas verificações são locais, né, e algumas são em tempo de execução aqui, né? Por exemplo, quando você coloca a data de nascimento errado, tal, isso tem algumas verificações que ele faz no sistema e não permite que você envie. A Receita Federal, a Receita, está aqui, Receita. A Receita Federal, ela recusa essa informação que vem errada. Até aí tudo bem, é o correto, né? Não teria como localmente checar, né? Eu preciso enviar esses dados, ela vai fazer uma checagem e vai dizer, olha, a data de nascimento tal não confere, o endereço sofreu alguma alteração, e assim algumas coisinhas que acontecem. Até aí, belezinha. O que acontece? Digamos que essa declaração é de 2023. Em alguns casos funciona, em outros não funciona. O que não funciona, Bart? Eu envio a declaração, a Receita Federal recebe, dá o check, está aqui, ok. Ela vai emitir para mim um recibo
Recibo, tá assim, RB de. Ele que aqui é recibo. Recibo. Para me dar um ok, a Receita Federal recebe, me dá um ok e me devolve um recibo. Esse recibo aqui eu vejo na minha tela e vou imprimir. Ok. Deveria também me devolver uma multa, um boleto. Boleto. Tá. Deveria me devolver um boleto referente à multa. Aqui referente à multa. Mas em alguns casos, tá estranho, né? Multa. Ou em alguns casos, esse boleto não vem. E o pior, no sistema da Receita Federal, lá em débitos, emissão de DARF, não aparece a multa. Então, o governo deixa de arrecadar esse valor referente à multa e o cliente simplesmente não recebe esse boleto e, lógico, que ele não vai pagar. Procurar. Algumas pessoas podem ser até que procurem a Receita Federal, terminam que pagando essa multa aí. Mas esse boleto ele não é gerado. Isso eu atesto que aconteceu comigo. Hoje é quarta-feira, né? Segunda-feira eu fiz uma declaração de um cliente que eu não vou poder mostrar aqui a declaração do cliente, né? Até porque isso é sigilo, né? Os dados do cliente são sigilosos. Então o cliente fez a declaração comigo, não foi gerado o boleto na hora. Isso não foi o primeiro caso, tá? Já aconteceram vários. Isso também em outros anos. Então o boleto não é gerado, também não fica vestígio de multa lá no sistema da Receita Federal mediante consulta. Bom, agora vamos tentar entender o que eu acho que acontece. O suposto, aqui vai ser uma suposição. O sistema recebe a informação da declaração, vou botar aqui a declaração do cliente, ela chega, é feita a verificação dos dados, né, para validar os dados, né, uma validação. Se os dados são validados, isso aqui é enviado, né? Creio eu que para um serviço que vai salvar. Aqui um save, né? E vai salvar a declaração. Vai recepcionar a declaração. Ela vai ser recepcionada. Tá. E um outro serviço, creio eu, onde ele quando é verificada aqui a data divergente, né, do ano corrente, diferente, né, digamos assim, entenda aqui como diferente esse sinal, é enviado para cá, aonde é processado e salvo também, né, esse boleto da multa. Acredito eu, né? Tá, entenda aqui que aqui é multa, tá certo? Garrancha aí. Salvar a multa. Acredito que esses sistemas, ele, na linguagem que eu conheço, né, que é o Node, digamos assim, e do C Sharp, a gente tem como criar tipo promessas, né? A gente tem promessas de execução para recepcionar e devolver resultados, não é isso? A gente recebe, e é um request, né? E o response. Então, observe o seguinte, digamos que aqui foi ok, a declaração foi recepcionada e foi salva. Beleza. Mas aqui, por algum motivo, né? Por algum motivo, houve uma falha na hora de salvar essa informação. O sistema foi sobrecarregado, deu um time off, qualquer coisa do tipo, e não foi salvo para que fosse devolvido para o cliente, né? Esse boleto, para que ele pudesse imprimir. O sistema receber essa informação, né? No caso, o sistema local, né? O sistema local da Receita receber essa informação e gerar esse boleto na tela e eu conseguir imprimir. Pior do que isso, o que acontece é que o sistema simplesmente falha, ele falhou aqui, por algum motivo ele falha e não devolve essa resposta, mas eu já recebi os dados da minha declaração, que foi o meu recibo localmente, e imprimi esse recibo de entrega de declaração. E aí se perde essa multa. Ela nem fica registrada, logicamente, porque não foi salva, nem há um retorno porque houve essa falha. Isso é uma coisa catastrófica, a meu ver, né? Uma questão
digamos assim, que eu não vou dizer que seja complexa, porque não deveria ser complexo, né? Eu acredito que quem pensou essa forma de trabalho aqui, de fazer isso, se não colocou as devidas considerações aqui, fracassou. Fracassou muito feio, tá certo? Porque eu entendo o seguinte, que é que eu entendo aqui, mudar a cor do lápis azul. Eu entendo que ao enviar a declaração de um ano diferente do ano corrente, eu deveria continuar fazendo a minha verificação dos dados, estando tudo ok, eu não vou mandar salvar essa declaração ainda, até que eu consiga gerar essa multa. Quando eu conseguir salvar e gerar essa multa, eu dou uma ordem de salvar a declaração. Ok? E só vou devolver. Aí você diz, aí eu vou devolver para o cliente o recibo e a boleto de multa. Mas ainda tem uma outra questão. Digamos que eu consegui salvar, vou mudar a cor do lápis novamente. Eu consegui salvar o boleto de multa. Pô, essa cor não foi? Eu consegui salvar o boleto de multa, mas na hora de salvar a declaração houve uma falha. Se houver uma falha, eu vou emitir uma remoção dessa multa. E quando essa remoção acontecer, eu vou devolver para o cliente um aviso que a declaração não foi possível ser entregue. Tá? Aí você pode dizer assim, tá, mas aí se essa multa for gerada e deu uma falha no sistema e eu não consegui executar a remoção, né? Aí eu estou tendo um problema muito grande de infraestrutura, né? No caso, né? Já que o sistema não está conseguindo. Olha, eu salvei essa multa. Aí, o que é que eu posso fazer aqui, nesse caso aqui, né? Eu salvei a multa, mas a declaração não foi possível ser entregue, porque houve uma falha nesse servidor aqui, ó. Aí eu tenho uma outra questão, entende? Complexa ainda. Eu vou tentar remover, se eu não conseguir salvar aqui, eu vou tentar remover essa multa. Se eu não conseguir remover essa multa, eu tenho que ter um escape, né? Preciso ter um escape. No meu sistema, aqui eu preciso ter esse escape. Como seria esse escape? O cliente vai tentar, né? Ele vai tentar mais uma vez, lógico, emitir essa declaração. E digamos que ele esquece, não vai tentar, não tentou, esqueceu. A multa foi gerada. E eu não consegui remover essa multa. O sistema precisa ter a autossuficiência e anular essa multa ou através de checagens, tá? Porque aqui eu tenho a data, né? Eu tenho a data que isso aqui foi gerado, a multa, né? Tá certo? E esse sistema, eu teria que ter um sistema rodando em back, né? Em background, digamos assim, né? Em background, em batch, na verdade, né? Um batch que deveria ser gerado, rodado todos os dias, né? Em um determinado horário à noite, né? O sistema sai fora do ar, sei lá, não sei, né? Sairia fora do ar ou para rodar isso aqui. E essas multas que foram geradas naquele dia, seja feita uma checagem se há uma declaração correspondente, se não é uma multa órfã. Se essa multa for uma multa órfã, ela vai sair do sistema. Beleza? A multa órfã ela vai ter que ser eliminada. Mas digamos que eu gerei a multa, não consegui salvar a declaração, não consegui remover a multa. Esse BET resolveria. Mas até lá, eu tenho a possibilidade do cliente reenviar essa declaração, ela vai sofrer o mesmo processo de validação, tentativa de salvar a multa. Na tentativa de salvar a multa, ele vai verificar, olha, já tem uma multa gerada. A multa já foi gerada. Se a multa foi gerada, eu estou com ok. Estando ok, eu vou para o meu save. Se eu não consigo, aí o ciclo se repete, tenta remover. Se eu consigo salvar a declaração, aí fechou. Devolvo para o cliente
aqui a meu recibo de declaração e devolvo o meu boleto do débito referente. E meu sistema fechou, bateu bonitinho. Essa é a minha visão, tá? A grosso modo assim, né? Logicamente que aí exige um pouco mais de detalhes, mas seria esse o fluxo de trabalho para resolver essa questão. Uma outra coisa que eu verifiquei aqui no sistema, aí já é uma integração de sistemas, é com relação à falta de informações. Falta de informações, falta de informações. A Receita Federal, com relação à declaração de imposto de renda, eu tenho que declarar todos os meus rendimentos tributáveis recebidos no ano anterior, concorda? Então, toda empresa registrada que eu esteja trabalhando nela de carteira assinada ou tem algum vínculo que gerou esse valor, e quando feita o informativo dos valores pela empresa, né, ou pela entidade, digamos assim, ela fica registrada lá na Receita Federal. Acontece que, com muitos clientes meus também aconteceu isso, de que ele trabalha, mas é aposentado. Ele trabalha numa empresa e é aposentado. Também aconteceu isso já, inclusive hoje, dia 3 de março, 3 de abril. O cliente veio, me deu a sua senha GOV. Aqui, ele estava aqui na loja comigo. Eu peguei os dados dele, né, e acessei o site da Receita Federal e fui fazer uma verificação. Porque eu puxei os dados através do GOV, né? E o que aconteceu? Tinha lá o registro da empresa, ok. Também não posso mostrar o cliente, tá? Como eu falei, né? É sigiloso. Então, esse aqui veio tudo ok. E a aposentadoria dele não constava no site da Receita Federal. Então, no INSS, também, né, que é um site do governo, existe uma falha catastrófica e não gera as informações de alguns usuários, de alguns clientes, né? Por algum motivo, talvez pelo mesmo motivo, é enviado um lote de informações para a Receita Federal e em algum momento alguns falham, esse retorno não é tratado devidamente e a informação não é reenviada. Então se perde também alguns dados. Então aconteceu que o cliente ganhava X mais Y. Esse X mais Y deveria pagar imposto. Deveria pagar imposto. Como ele só tem o X e o Y não existe, né? Não existiu, ele vai receber. Ele vai receber uma restituição. E o governo deixou de arrecadar esse valor. Tá. Da mesma forma, eu digo, né? Aqui nesse serviço também eu não sei como funciona, né? Mas creio eu que essa informação seja gerada e enviada em lotes, tá certo? E acontece que nesse envio de dados ou na geração dos dados, por algum motivo, alguns clientes, né? Logicamente, algum motivo, né? Há uma falha quando ele envia os dados para salvar na Receita Federal, esse receptor, lá onde recebe os dados, demora para responder, talvez seja isso, ocorre alguma falha, e essa falha não é corretamente tratada. O sistema acaba de rodar e aqueles que não conseguiu ser inserido no banco de dados da Receita, fica por isso mesmo. Isso pode ser uma pessoa comum e pode ser, digamos assim, alguém bem um valor expressivo, né? Então, a falha também no sistema. É isso que eu queria colocar. Essa é a questão. O defeito existe, ele está existindo aí. Em breve eu vou fazer outro vídeo aqui falando de outros sistemas, né? Como Caixa Econômica Federal. Também que existe um problema ali que é preciso ter uma atenção. E é isso aí por enquanto.